Meu nome é Priscila Lira e eu sou habilitada. Como você viu aí no título, hoje eu vou contar pra você como foi que eu tirei a minha habilitação de graça. Pra começar essa história, eu tenho que voltar alguns anos atrás, no ano de 2015, entre o finalzinho de setembro e o comecinho de outubro. Eu não me lembro a data específica, mas aconteceu que um anjo na minha vida falou assim pra mim: olha, tem um projeto que ele dá habilitação para as pessoas que não têm, e como você não tem, eu quero cadastrar você. Eu, tá, tudo bem. Esse anjo me cadastrou, e aí eu não tava confiante, não tava crendo que ia dar certo, mas 3 semanas depois do cadastro, eu recebi um e-mail dizendo que todo o contato que eles teriam comigo seria por e-mail e que era pra eu ficar muito feliz porque o meu perfil tinha sido selecionado devido a eu cumprir todos os requisitos. Daí pra frente, eu fiquei olhando o e-mail todos os dias, basicamente por 4 meses. Quando chegou no 4º mês, eu já tava cansada de olhar o e-mail, não ter nenhuma resposta. Eu falei, isso aí era só mais uma coisa idiota pra roubar dados da gente e fazer a gente ver anúncios que faz a gente querer as coisas. E eu estava muito enganada. Eu fiquei mais 1 mês e meio, quase 2 meses, sem olhar o meu e-mail, porque eu estava desanimada e não acreditava que o projeto seria real. Um dia, muito aleatório, eu resolvi olhar o meu e-mail e bingo! Tava lá o e-mail do SESC Senat dizendo que eu estava sendo convidada para a aula inaugural e caso eu não fosse, eu perderia o projeto. E eu não poderia fazer inscrição no ano seguinte. Eu fui, e esse dia foi o dia 5 de maio de 2016, onde a responsável pelo projeto era a Isamara Amaral, errei o nome da minha, nossa. E ela explicou pra gente quem era o SESC Senat, o que era o projeto, quem bancava o projeto e como o projeto funcionava. Se você quer detalhes específicos sobre essas informações que eu acabei de falar, deixa um comentário aqui. Porque se eu for ficar explicando tudo muito detalhadamente, esse vídeo vai passar de 40 minutos, e não é essa a intenção. Ela disse que quem tivesse interesse em tirar a categoria A, era hora de procurar uma autoescola e buscar com eles qual seria o valor para poder tirar a carta A junto, mas a carta A gente pagaria do nosso bolso. Ela explicou também que todo o processo de habilitação seria pago da seguinte forma: reembolso. A gente pagava do nosso bolso, apresentava o recibo pra eles e eles nos devolviam o dinheiro. Nessa aula inaugural, quando ela explicou tudo isso pra gente, ela deu esse contratinho aqui de 2 folhas, pediu pra gente assinar e falou que a partir dessa data a gente teria 1 ano, 12 meses, pra correr atrás da nossa habilitação, e caso a gente passasse dessa data de 12 meses, a gente não estaria mais assegurado pelo projeto e tudo que a gente fizesse a partir de então teria que ser pago do nosso bolso. Essa data foi 5 de maio de 2016. Depois dessa aula inaugural, eles marcaram uma outra data, que foi no dia 18 de maio. Foi no dia 18 de maio, um cursinho de qualificação para a primeira habilitação, onde eles entregaram essa cartilha pra gente, onde a gente aprendeu temas super importantes sobre transporte rodoviário, transportes de passageiros, atendimento ao cliente e ética no trabalho, basicamente. Tem outros temas, mas esses foram os principais. Depois de a gente ter feito esse curso, a gente fez umas provinhas para ver quem tinha passado, e quem passou ganhou um certificado, que é esse aqui. Então aqui tem o nome, tem a data que começa, a data que termina e o tempo, que se eu não me engano é de 45 horas. Depois desse certificado, a gente sim estava pronto para partir de verdade para habilitação, porque até agora era só enrolação. E aí, eu tava trabalhando só em um emprego na época, tava meio sem grana pra ficar pagando 2 passagens de ida, 2 de volta, lanche e ainda as taxas e valores referentes a tudo aquilo que a gente precisava pagar para habilitação. Eu não tenho esses recibos porque na hora que eu apresentei esses recibos, eles tiveram que ficar com a responsável pelo projeto e ela não devolveu pra gente. Então eu não tenho como apresentar quanto foi que eu paguei em cada coisa pra vocês. Mas isso também já faz mais de 2 anos, então provavelmente pode ser que tenha alterado os valores. Eu não quero passar a ideia errada, sabe, pra vocês. Então, eu paguei o exame médico, paguei o exame psicotécnico em junho e julho. No mês de agosto foi o mês em que eu dei entrada no Detran. Eu baixei essa folha aqui no site do Detran, onde tinha todas as informações de documentação que a gente teria que levar no Detran
para poder fazer o nosso cadastro para sair a nossa LADV. A LADV é um documento que tem uma numeração e com esse documento a gente pode dirigir nas aulas de carro e moto. Sem esse documento, quem vai tirar a primeira habilitação não pode dirigir. A LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular, sai quando a gente faz a inscrição com essa documentação que tem nessa folha aqui. Depois de ter feito esse cadastro, a gente paga também uma taxa e a partir daí a gente pode dar entrada no CFC para fazer o curso de formação de condutores e naquela época tinha o bendito do simulador. Fui até o CFC credenciado, escolhi o que era mais perto e fiz as aulas do curso teórico onde a gente ganha esse livrinho, esse bendito livrinho que eu comi ele mais do que tudo. Ele tá todo rabiscado porque eu grifava tudo que eu achava importante nele e eu marcava até as questões sobre o que cairia, eu fazia risquinhos e pontinhos marcando tudo que caía na prova. Depois de comer bastante, devorar esse livrinho, eu fui fazer a prova, fiz a provinha e passei. E aí então foi liberado esse certificado aqui, que é um certificado de conclusão do curso de formação de condutores. E aí era a hora do bendito do simulador. Nunca tinha feito, nunca joguei joguinho de direção e foi o ó! Marquei as 5 aulas, 2 no primeiro dia e 3 no segundo dia. E cara, vou te falar, eu bati o carro todas as vezes, exceto quando eu estava dirigindo no modo bêbado. Juro, o modo bêbado foi o que eu me dei melhor. Dá até vergonha, mas foi. Depois que eu terminei o simulador, o professor, ele deu esse certificadinho aqui, que agora tá todo amassado, mas não estava. E aí aqui tem uma informação assim que é primordial. Ter habilitação não quer dizer ter habilidade. Depois do bendito do simulador terminado, eu também recebi esse certificado e só com esses 2 certificados em mão é que eu estava pronta para partir para a autoescola. Isso aconteceu na data de 31/11/2006. Pensa no meu 2016. Pensa no meu desespero em saber que tava faltando, tipo, 6 meses para que o meu prazo acabasse. E eu não tinha feito nenhuma aula prática ainda. Nesse tempo, eu já estava me preparando para mudar, estava trabalhando em 2 empregos e também estava fazendo um curso técnico em administração, no qual eu abandonei antes da metade do caminho, porque estava muito puxado para mim. Cid, sai daí, filho! Sai daí! No qual eu abandonei porque estava muito puxado para mim e não estava dando certo, estava sobrecarregada e hoje eu me arrependo muito de ter feito isso, mas águas passadas não movem moinhos. Esse aqui é o orçamento que eu fiz na autoescola e esse aqui é o que eu fiquei com ele, né? Porque todos os outros eu acabei jogando fora porque eram valores absurdos. Eu ia pagar o valor de uma habilitação de carro e moto só para tirar a categoria A. E aí, como o próprio SESC já paga o exame médico, o exame psicotécnico, o curso teórico, a taxa do Detran referente a um carro, a única taxa que eu teria que pagar era a taxa referente à moto, que na época era R$33, não sei se hoje ainda é o mesmo valor, e teria que pagar o valor das aulas, que nessa autoescola era no valor de R$980, mas que com todos os descontos que eles davam por eles serem credenciados com o SESC, saía no valor de R$400 em 4 vezes de 100 no cartão, ou em 2 vezes de 200 no boleto, ou à vista R$300. Quando eu vi esses R$300, meus olhos brilharam e eu falei, caraca, é aqui que eu vou tirar minha habilitação. Esses orçamentos eu fiz praticamente assim que eu saí daquele curso lá no começo, onde tinha uma cartilinha azul, sabe? E aí eu fiquei com medo desse orçamento não valer mais devido ao tempo que já tinha passado. Já tinham passado mais de 6 meses. Mas eu voltei lá na autoescola, levei o orçamento e assinei o meu contrato dizendo que eu pagaria a primeira parcela no dia 1º/11. Paguei, fiz o meu contrato, paguei a minha parte referente à autoescola, paguei a taxa do Detran, da categoria A, e então comecei a fazer as aulas. Fiz as aulas de carro. Não foi difícil e uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que em todas as balizas eu fui muito bem. Eu fui uma ótima motorista na área das balizas, desde a primeira aula. E aí, obviamente, não podia ser diferente. A folha foi lá longe.
E aí, como não podia ser diferente, na categoria B eu fui super aprovada, apenas com uma falha, que foi esquecer a bendita da seta na hora que eu estava indo pra entrar na baliza. Indo pra entrar na baliza não, na hora que eu já tava entrando. Eu esqueci de sinalizar que eu estava estacionando, minha Nossa Senhora! Depois que eu cometi essa falha também, fui falando todos os passos que eu tinha que seguir, não tinha jeito de eu não ser aprovada, né? Porque eu não errei mais nada. Partindo daí, eu marquei todas as outras aulas da categoria A. E pensa no meu desespero. Logo na segunda aula, eu dei um super tombo, quebrei o manete de embreagem da moto, quebrei o pezinho onde a gente coloca ali pra passar a marcha. Foi um babado. Não paguei nada por isso, a autoescola se responsabilizou por tudo. E passou as primeiras aulas, eu perdi aquela sensação de que eu ia fazer merda, né? Já tinha feito, então a sensação foi embora. Mas eu também treinei bastante com a bicicleta pra pegar um pouco mais a manha. Embora a moto seja um pouco diferente, o equilíbrio que a gente tem na bicicleta é o mesmo que a gente tem que ter na moto. E isso me ajudou muito, porque fazia muito tempo que eu não tinha andado de bicicleta, já tinha perdido essa noção de equilíbrio. De outro babado com a moto. Eu quase levei um puta tombo no dia que eu fui fazer as aulas de moto noturna, porque tava chovendo e tava chovendo grosso, forte. Não tinha jeito da gente não fazer aquela aula, tinha outros 5 instrutores com outros 10 alunos também, tudo pra fazer. Eu escorreguei na hora da prancha, a moto deu uma bambeada bem boa, eu fiquei meio traumatizada de dirigir moto com chuva, mas essa época passou, esse dia passou, chegou o dia da prova e fui eu fazer a prova. Montei em cima da moto, baixei a viseira do capacete e fui. Você acredita que eu cheguei dentro do... Deixei a moto morrer? O motor parou. Aí o coração disparou, porque quando isso acontece, quer dizer que é uma falta média. E que se eu cometer mais um errinho que seja, eu tô fora. Ou seja, eu ia ter que pagar uma taxa, porque eu tinha reprovado. Ia ter que fazer tudo de novo, sabe? E aí, deu certo. Não aconteceu mais nada. Mas também, quando eu cheguei no final daquela prova, eu basicamente não conseguia descer de cima da moto. Eu tremia tanto que eu não conseguia erguer a perna pra sair de cima da moto. Eu tive que basicamente ser puxada de cima da moto pra desmontar de cima. Mas não teve outra solução. Eu também fui aprovada, porque eu só errei no funcionamento do motor, que é uma falta média. Se fosse uma grave, eu teria sido reprovada na hora. Esse foi todo o trâmite que eu passei até conseguir ter a minha habilitação. Depois que eu fui aprovada no carro e depois que eu fui aprovada na moto, eu tinha que esperar mais um mês para poder pegar a minha habilitação, que ia direto para a autoescola. Só que como a minha habilitação era diferente, porque eu tinha entrado num projeto, a minha habilitação ia para o SESC Senat. Deu um mês, eu mandei e-mail pro SESC Senat se a minha habilitação já estava lá, se eu podia ir pegar, se estava tudo certo. O SESC Senat disse que não. O SESC Senat deu uma resposta assim tão vaga que eu falei, cara, eu vou na autoescola. Passou-se mais um mês, eu fui na autoescola e peguei a minha habilitação provisória. A habilitação provisória, você não pode cometer nenhum tipo de infração, senão você tá fora do jogo, tem que começar tudo de novo desde o exame médico. Então, eu fiquei basicamente com a minha habilitação guardadinha dentro da gaveta, não saí de moto nem de carro pra nenhum lugar, não dirigindo. E assim foi que eu recebi a minha cartinha do Detran dizendo que eu tinha sido uma ótima motorista durante 12 meses, que eu estava apta a pegar a minha habilitação definitiva. E eu escolhi receber ela por correio, paguei a taxinha, ela veio aqui, na verdade ela foi na casa da minha mãe, porque um babado, né? Na época que isso tudo começou, eu morava com a minha sogra, depois eu vim morar sozinha, mas não tinha como mudar o endereço no meio do caminho. Então eu optei por usar o endereço da minha mãe, porque afinal de contas ela é minha mãe e tá tudo certo. E aí a minha habitação foi lá na casinha dela, e aí quando chegou ela me trouxe a cartinha, trouxe lá o envelopinho e falou assim, olha essa habilitação, fiquei toda feliz. E é assim que se concluiu todo o processo da minha habilitação. Basicamente, o SESC Senat abre essas inscrições para a primeira habilitação todos os anos, e se você tiver a oportunidade, eu indico que você faça. Não deixe a oportunidade passar, porque uma vez que você perde uma oportunidade, é muito difícil de você reconquistar o tempo perdido com aquela coisa que você não fez. O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado das histórias também que aconteceu, porque esquecer a seta e deixar o motor morrer não foi nada legal na hora da prova. O coração ficou assim, ó, desesperado, mas passou. E eu sou habilitada hoje, muito importante, principalmente pra gente que é jovem e quer entrar no mercado de trabalho. Ter uma habilitação é um diferencial. Inglês hoje praticamente todo mundo tem, então
a habilitação realmente é um diferencial. Principalmente no mundo que vivemos hoje, em que tá muito difícil de conseguir emprego. Não perca a oportunidade que você tem, sabe? Se tem um projeto que vai dar um curso, se tem um projeto que vai dar uma habilitação, se tem um projeto que vai dar uma língua, se tem um projeto que vai ensinar você alguma coisa, entra e aproveita, porque todas as oportunidades passam, e se você não aproveitar, você fica pra trás. É isso, gostaria muito de agradecer você por ter assistido esse vídeo todo. Se você assistiu até aqui, comenta, hashtag primeira habilitação. E se você quiser mais detalhes sobre aquela coisa que eu falei lá no comecinho do vídeo, sobre o que é o SESC-Senat, como é o projeto, como ele funciona, quem banca, é só você comentar aqui embaixo. Seja justo, um super beijo e tchau!